Bom dia, bom dia, bom dia. Começando aqui a nossa live extra, né? Do Esquenta, do evento, da nossa imersão, os arcturianos na 3D. Sejam todos bem-vindos. E nessa live hoje nós vamos falar sobre medos, né? O porquê que os medos paralisam, né? O medo, ele é paralisante. Então, aqui nessa live hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre esses medos, né? Que não te deixa caminhar, que não te deixa evoluir, que não te deixa crescer, que não te deixa despertar totalmente aqui na terceira dimensão, tá? Sejam todas bem-vindas. Cris, Vanessa, Kátia. Seja bem-vinda, Jorge. Olha aí, onde você tá, Jorge? Coloca aí pra gente já começar essa conexão. Eu falo que a nossa egrégora, ela vai dando os braços, ela vai dando a mão aqui e nós vamos circulando o mundo, né? Então, gente de todos os lugares do mundo, e a gente vai com a nossa mãozinha energética, segurando na mão do outro. Nova Zelândia, que lindo, gratidão por estar aqui. Segure na minha mão e vamos. Olha que lindo, Ilha Sul, é isso, né? Então a gente vai crescendo a nossa egrégora, né? Eu falo, é a nossa nave, né? A nossa nave é essa aqui, ó, que a gente tá movimentando. Seja muito bem-vindo, viu? E hoje nós vamos falar desses medos, né? E eu também vou medir a energia de quem estiver aí, quem quiser medir a energia que não mediu ontem, né? Coloque aí que eu quero que a gente vai fazer a medição de energia, tá? A gente já começar para quem não estava, quem não conseguiu ontem, porque ontem foi muitas pessoas e não deu tempo. Então, hoje a gente vai continuar a nossa medição e ao mesmo tempo nós vamos falando sobre esse tema, né? Então, e quem não se inscreveu no workshop, na nossa imersão, entra lá, tá? No grupo do WhatsApp. E ainda dá tempo, né, de você pegar as aulas, tá? O link da primeira aula ainda tá na bio, né? Você pode ir lá e assistir ainda, né? Que antes de começar a outra, vai sair do ar. Então, as lives aqui também não vão ficar salvas, né? Mas a aula ainda tá lá para você assistir. Então, quem não assistiu, vai lá, assiste, que nossa aula foi sensacional ontem. Foi muito boa, né? Então, vai lá, assiste, né? Depois da live aqui, você assista para poder pegar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os nossos arquivos da alma, tá? Nós vamos entrar na nossa linhagem, entender um pouco essa linha do tempo, né? Por que a gente vive aqui da forma que a gente vive, né? Então, cada um vai entender um pouco dessa sua linha do tempo, tá? Para poder começar a caminhar na rota certa. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Ontem nós falamos sobre frequência vibracional, por que a gente tem que estar com a energia elevada, né? Que é o primeiro passo. E hoje nós vamos falar sobre os arquivos da alma, sobre a linhagem, sobre a linha do tempo, né? Sobre a sua missão de alma. Então, tudo isso hoje aí para a gente poder quebrar já também algumas crenças que a gente identificou ontem, tá? Vocês ontem já identificaram algumas crenças, alguns sentimentos, sensações, coisas que estão presas aí em vocês, né? Quando vocês entendem qual é a frequência que eu estou vibrando, vocês começam a saber mais ou menos o seu caminho,
tá? Então hoje nós vamos mexer aí mais profundo para vocês entenderem isso com mais clareza, terem mais clareza de tudo isso, né? Ok? Bom dia, Vanessa. Bom dia, gente. Bom dia, Gil. Gilvana, seja bem-vinda, minhas queridas. Olha, a Vanessa quer... Vanessa, ontem eu não medi a sua, não. Medi? Não, né? Então, vamos ver. A da Vanessa. Quem mais que quer? Olhar a frequência. Vamos... Eu vou medir a frequência da Vanessa. Tá? Ah, ontem eu medi, né? Quanto que estava a sua frequência, Vanessa? Você lembra? Ah, o Jorge também quer. Vou... Tá. Então, a frequência... A Gil... Gilvânia também... 50, né? Frequência baixa da apatia, né, Vanessa? Nós temos que olhar isso. Gente, eu vou comentar só antes da gente aqui começar. A Vanessa me mandou uma mensagem hoje falando da missão dela com o pai, né? Ela teve uma missão com o pai dela, que, Vanessa, quando eu li ali, eu falo assim, que nada é por acaso, gente, né? Hoje eu estou aqui nesse lugar por conta do meu pai, por conta do falecimento do meu pai, né? O meu pai, ele faleceu me pedindo ar para respirar, né? Então, o meu caminho de cuidar do meu pai, de ter todo o cuidado que eu tive, de ter ele ali, né, durante algum tempo, precisando da minha ajuda, e não porque era só eu, não, nós somos 11 irmãos, mas a minha missão era aquela naquele momento, né? De 11 irmãos, ele queria ficar comigo. Eu saía do hospital, ele reclamava. Não que os meus irmãos não cuidaram, mas o apego que ele ficou comigo, né? Eu saía para ir tomar banho, ele reclamava. Então eu cuidei dele. Eu voltei para Brasília quando meu pai estava doente, né? E meu pai, ele teve um tumor no pulmão, mas ele não faleceu desse tumor que ele teve. Um momento ele caiu e quebrou o fêmur, né? E aí foi internado, teve que fazer uma cirurgia, mas ele já estava com o pulmão comprometido. E no dia que ele ia receber alta, ele passou mal e começou a sentir muita falta de ar, né? E aí os médicos colocaram o respirador e ele ficou ali com aquele respirador. E eu fiquei cuidando dele ali, e cada dia que passava o respirador aumentava mais, porque ficava pouco ar, e então chegou um limite que não tinha mais como aumentar o respirador, e eu estava com ele no hospital, e de repente os aparelhos começaram todos a apitar. E eu chamei a junta médica, veio aquele tanto de médico, né? Tirou os aparelhos todos dele, colocou ele em outra maca, e a gente foi com ele para UTI. E nesse caminho que a gente foi para UTI, ele me pedia ar para respirar. E antes disso, ele já também estava me pedindo ar para respirar. Quando ele viu que ele estava
não estava mais tendo ar, ele me falava: filha, me dá ar. Me dá ar. E eu não tinha aquele ar para o meu pai. Né? E meu pai entrou para a UTI me pedindo ar. E com as mãos estendidas: me dá ar, me dá ar. E ele foi internado, foi entubado. E depois disso, uma semana ele faleceu. Né? E eu fiquei do lado de cá com uma sensação de impotência muito grande. Né? Foi muito triste assim, e dali eu entrei num estado de depressão muito grande. Né? Comecei a... Eu não entendia tudo isso, eu não aceitava a morte do meu pai, né? E eu comecei a entrar em uma frequência de sofrimento muito grande, tá? Então, a minha energia naquela época era uma energia de 20, de 50, de 30, porque eu vibrava aquele sentimento todo o tempo. E aí eu entrei nesse estado de depressão e eu pensava em me matar. Eu falava: eu quero morrer, eu não quero mais viver. E eu ficava pensando como que eu ia me matar, porque eu não tinha mais sentido para viver. E isso, eu tinha alguns amigos, né? Eu falo, a gente sempre tem anjos amigos na nossa vida, que move a nossa vida, que faz a gente movimentar algo. E eu tinha um amigo que ele começou, eu cheguei ao ponto de não ter comida em casa. E esse meu amigo, ele colocava crédito no meu celular e me levava a cesta básica. Né? E todo mundo se afastou porque eu me tornei uma pessoa tóxica, porque eu só falava de coisa negativa, de coisa ruim, eu era a pior pessoa do mundo. Né? E eu me colocava como uma coitada. E aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar, né? Eu comecei a buscar o que eu tinha que mudar minha energia, eu tinha que mudar aquilo que eu estava vivendo. E aí, Vanessa, é por isso que eu te falei que nada é por acaso. Você ter me contado a sua história ali no direct, né, não foi por acaso. Né? Então as pessoas, elas vêm pra gente porque ela ressoa com o que a gente tem para oferecer. E, né, então ela ressoa. A minha energia ressoa com pessoas que passaram pelas mesmas situações, para que eu possa ajudar essas pessoas, para que eu possa fazer algo por elas. Né? Então, porque esse é o meu propósito. Então, a morte do meu pai, gente, me fez estar aqui hoje. Porque depois disso eu fui buscar. Eu queria entender a respiração, eu queria entender o porquê que eu não tinha essa respiração para dar para o meu pai. Né? E fui buscar, estudar, entender. Entrei no yoga, comecei a estudar sobre respiração, né? Entender mais isso, fui buscando mais conhecimento, né? Ali gratuitamente, porque na época eu não tinha condições de pagar, mas eu fui buscar. E aí, com isso tudo, eu falo assim, hoje a minha missão de alma está aqui por conta dessa história. Porque eu fui buscar entender a morte do meu pai, eu fui buscar entender porque eu estava vibrando daquela forma e eu encontrei, né? Quando eu entendi que a nossa respiração é a fonte que tudo cria, é Deus, é a luz cristalina, é a força que vibra dentro de nós. A nossa respiração é o nosso prana, é o nosso chi, é a nossa energia vital. Então, falar disso, gente,
é muito comovente, assim, porque eu sei que essa luz me caminha hoje, me trouxe tudo que eu vivo, né? Me trouxe todo esse processo de luz que eu caminho hoje, né? Então foi essa força que eu encontrei dentro de mim, né? Que eu encontrei dentro da minha respiração. Eu não podia dar essa respiração para o meu pai, né? Porque é de cada um, né? Eu não podia respirar por ele, né? Então hoje, entendendo tudo isso, elevando a minha energia para cada dia mais ter essa energia vital no meu sistema, no meu campo, trazendo essas pessoas que precisam desse entendimento, né? Como a Vanessa. E não foi à toa que na nossa live, eu acho que foi ontem, foi ontem ou anteontem, ontem, né, Vanessa? Que eu falei que tinha algo mais ali naquele momento. Então eu me conectei com a energia dela, né? E tanto que eu ofereci um atendimento, uma mentoria gratuita para ela, para entender a missão dela, né? Para ela entender tudo isso, né? Então a gente, quando a gente se abre para tudo isso, a gente vai muito além do que vocês imaginam, gente. Né? Hoje eu estou aqui, eu busquei falar de medos, busquei falar de algumas situações, porque os medos foram muitas coisas que me paralisaram. Né? Um dos medos que eu tinha muito era de falar. Eu tinha medo de falar. Né? E hoje eu falo para o mundo. Sabe? Eu carregava muitas crenças, muitos sentimentos, muita energia que não era minha. Né? Então hoje eu mudei a minha história totalmente. Hoje a minha história é outra história. Sabe? Então a gente pode sim, a gente pode ir muito além do que vocês imaginam. Sabe? E eu creio que ninguém está aqui por acaso, ninguém. Viu, Vanessa? Então, eu me identifico com você, tá? Me identifico muito com você e sinta-se, sim, abraçada, tá? Abraçada aí, viu? Porque nós estamos juntas nessa jornada, viu? E eu creio que tudo vai mudar. Acredita, tudo vai mudar daqui para frente. Ok? E é isso. Né? A Gilvânia também falou que passou por isso, né? Ela passou por essa situação também. Né? Então, aceite a mudança, né? O Jorge está falando que tenho que sair todo o intervalo do trabalho. Obrigado por compartilhar conosco. Ah, ok, Jorge. Ok. Então vamos lá, gente. Vamos medir a energia aqui, tá? Eu vou medir a energia da Gilvânia, que tá aí. Deixa eu só abrir aqui. Vou botar mais assim para vocês verem. Bora. Vou só tirar os comentários um pouquinho pra gente já volta. Aí só para vocês verem aqui
a... Tá? Vou abrir aqui, ativando a luz, abrindo esse trabalho com o grupo, irmãos. Eu peço a presença dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais. Eu peço a presença da fraternidade branca, dos nossos mestres, dos nossos guias. Da fonte que tudo cria. Gratidão. Gratidão, gratidão. Está feito, ok. Ok. Bora lá. Deixa eu ver da Giovânia como é que tá. Ativando. Me mostre como que está a frequência vibracional da Giovânia. Ok. A sua frequência, Gil, tá aqui nos 125, mas tá no 125 bem baixinho, tá? Você vê que ela tá vibrando bem aqui, né? Deixa eu pegar minha tabelinha aqui para você, tá? Eu ainda coloco que ela tá na frequência do medo, tá? Porque tá muito baixa, tá colada com 100 aqui, tá? Então o 100 é o medo e o 150 é a energia, 125 é a energia do desejo, tá? Aqui 125, aqui no meiozinho 100 e aqui 75. Então você tá colado aqui, ó, com 100, né? Então você tá na frequência do medo ainda, né? Eu tenho medo de fazer alguma coisa, eu tenho medo de evoluir, eu tenho medo de crescer, e é justamente isso que a gente vai falar, tá? Que é os nossos medos, né? E a sua frequência está bem colada com o medo, né? O desejo, ele já entra na vontade, né? Na vontade, mas ainda é um desejo do ego, né? Esse desejo aqui embaixo ainda é aquele desejo que a gente falou ontem lá na nossa aula, né? Então tem que sair desse lugar, tem que evoluir, tem que crescer. O que te impede de crescer? Né? Quais são os medos que estão vibrando aí na sua energia que não te deixa crescer, que não te deixa andar, que não te deixa caminhar? Tá? A minha mãe faleceu de infarto fulminante, fiquei mal por muito tempo. Olha aí. Mas é aprendizado, tá, gente? A morte, ela é para todos nós. E quando a gente entende isso, a gente vai mudando a nossa frequência, vai mudando a nossa energia, vai mudando a forma da gente ver tudo isso, né? Tá? Tá, da Kerlin. Eu vou medir a sua, então. Quem mais que estava aqui na fila? O Jorge saiu. Depois eu vou medir a dele e mando para ele. Como ele já autorizou. A frequência, ela vem muito ligada com os nossos sentimentos, tá? Então, aqui a frequência, ela é a escala de emoções. Como é que você está vibrando essa energia em você, né? Então, dentro dessa escala, o medo, ele traz o quê? Ele traz vários sentimentos que paralisam a nossa vida. A gente roda e não sai do lugar. Caminha, faz algumas coisas e não dá certo. Então, por quê? Porque tem medos aí muito intenso que tá te puxando e não tá te deixando caminhar.
Então, olhar para esses medos. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho lá na nossa aula, tá? Eu quero mostrar para vocês como que isso fica preso nos nossos arquivos. Eu vou medir a da Kerlin, né? Tá? E uma frequência, gente, ela, por exemplo, aqui caiu da frequência da Gilvânia 100, né? Mas tá oscilando com o desejo e tá oscilando com a tristeza, tá? E dá picos na vergonha, né? Na culpa, na apatia, tá? Ela sempre vai estar dando pico para baixo aqui, então ela sempre vai lá e volta, né? Então, só quando a nossa frequência ela entra aqui no 250 que ela estabiliza, que é a neutralidade, né? Então, na neutralidade aqui, ela vai dando uma estabilizada, ela vai entrar no equilíbrio. Então, aí ela não cai tão fácil, tá? Ela não cai tão fácil, né? Tem pessoas que acontece o quê? Se você está em uma frequência dessas mais baixa, você chegou aqui no 150, 175, né? Mas aconteceu alguma coisa na sua vida, aconteceu uma morte, sua frequência cai. Você não consegue manter. Quando você está na neutralidade, a sua frequência mantém. Você vai começando a entender, com mais clareza as situações e você vai buscando mais equilíbrio para tudo, tá? Então, tem a dor, sim, vou sentir a dor, não é que você fica insensível, não existe isso. Você vai sentir, você vai sofrer pela morte, você vai ter todo o sentimento, só que a sua frequência mantém você equilibrada, entende? Vai mantendo você com mais equilíbrio, né? Você vai sofrer, sim, mas você não vai passar, você não vai cair numa depressão, você não vai cair em uma sensação de medo, né? Com tanta intensidade como quando a gente está com a frequência baixa, tá? Eu vou ver a sua também. Coloca seu nome, Zen. Seu nome para eu poder buscar pela sua frequência, pelo seu nome. Tá? Vou medir a da Kerlin, tá? Ativando. Seguindo a frequência, ativando. Me mostre como que está a frequência da Kerlin. Me mostre com clareza. Ok. Coloca seu nome aí também, Kerlin, direitinho para eu poder. Não foi. Eu vou medir. Coloca o seu nome certinho. A deusa, né? Deixa eu ver, que eu acho que eu não vi. Jorge. Quem mais? A Gil, eu já medi. Vanessa. O Jorge, ele saiu. A Cris, já vi ontem. Deixa eu ver aqui mais. Quem que tá na frente? A Gil.
Kerlin. Não foi o nome dela. Vamos ver. A deusa. Mas ela não pediu. Ah, Deus, por favor. Ah, tá. Tá. Deusa Leandro, né? Tá, eu vou medir a sua, deusa. Se conecta aí, tá? É deusa mesmo, né? Porque às vezes, o nome às vezes não tá não é o mesmo nome, gente. Aí pode ser que se eu estiver falando errado. A Kerlin, a deusa Maria Leandro e o Diogo Candeza. Tá. Joia, eu vou medir de vocês 3. Ok. Bora lá. É a Kerlin mesmo, né? Vamos lá, Kerlin. Se conecta comigo. Ativando. Ok. Me mostre como que está a frequência vibracional da Kerlin. Me mostre com clareza. Ok, me mostre. Me mostre. Com mais clareza. Eita! A frequência está muito baixa. Olha a frequência, sua frequência, ela tá 20. Uma frequência muito, muito, muito baixa. Vou fazer novamente para você ver porque estava com os comentários. Tá, Kerlin? Olha aí. Ativando. Me mostre como que está a frequência da Kerlin, irmãos. Me mostre com clareza. Olha. Tá? Uma frequência muito, muito baixa. Tá? Frequência de 20. Né? A frequência da vergonha. Tá? É a frequência que pode entrar até em depressão. Tá, Kerlin? É uma frequência que tem que olhar com urgência. Eu falo, quando a pessoa vibra nessa frequência, tem que ver o que está mexendo aí por trás, quais são as dores, os sentimentos que estão corroendo aí dentro, tá? Porque às vezes, caramba, eu não sei se eu tô sentindo isso, tá? Mas isso tá acontecendo no interno. Né? Então, você que vai entender tudo isso, mas tem que buscar, tá? Uma ajuda se necessário, viu? Se não consegue sair do lugar sozinho, é fácil? Não é. Tá? Não é. Tá? Tem que mudar a frequência, tem que sair desse lugar. É muita energia baixa. Até porque a vergonha, se você assistiu a aula ontem, você vai entender quanto a vergonha é uma frequência que vibra coisa negativa na nossa vida. Tá? A vergonha, ela vibra, é aquele sentimento de você tem que estar escondida, que eu não posso fazer, que eu não posso caminhar, tá envolvida com medo, com a culpa, com a apatia, né? Tudo misturado ali dentro, sabe? São sentimentos que estão todos ali corroendo a vida, tá? E aí você não caminha, né? E sofre muito, tá? Então, sofre muito. Vamos olhar então a da deusa, né? Deusa Maria Leandro.
Bora lá, deusa. Ativando. Ativando. Ok. Ativando. Me mostre como que está a frequência vibracional da deusa, irmãos. Me mostre com clareza. Ativando. Me mostre. Ok. A da deusa já tá mais alta, né? Também ela tá 75, mas ela tá um 75 alto, quase 100. Tá, deusa? Eu não tirei os comentários, né? Quase 100. Tá vibrando aqui, ó. Tá? Deu aqui. Ativando. Ativando, me mostre. Me mostre como que está a frequência vibracional da deusa. Me mostre com clareza. Ó. Tá? Ó. 75, mais um 75 alto aqui. Ele tá quase 100 aqui, ó. Tá? Então, a tristeza, né? 75 é a tristeza, tá? Mas tá subindo, né? Ainda, né? Subindo aqui para a frequência do medo, tá? Então, o que isso significa? Tá você aqui na tristeza, no medo, no desejo, na vontade de sair desse lugar, de querer fazer algo e evoluir, né? Eu quero mudar. Vou voltar os comentários. A vontade de mudar, né? A vontade de sair desse lugar. Faz sentido, né, deusa? Né, Kerlin? É isso, tá? Totalmente. A gente vai aqui pela frequência, tá, gente, da pessoa. Então, eu quero que vocês se conectem. Faz sentido demais, né? Tá? É isso, gente. Tem todo um porquê a frequência, tá? Não é muito exato, né? A vibração, tá? A vibração energética que a gente busca, né? Então tem todo um porquê por trás disso. Quando a gente entende como a gente está vibrando, qual é a minha frequência, você começa a entender mais o seu sentimento, as suas sensações, o porquê você está nesse lugar, né? Entende? Então, é isso aqui, tá? E agora eu vou medir aqui mais uma. Quem mais que tá na fila? Meu Deus. O Diogo, né, Diogo? Vamos medir a sua. O Diogo tá aí? Quero me conectar. Gente, compartilha aí essa live. Dê coraçãozinho, né? Pra gente poder... Ah, tá.
Então, vamos entrar numa frequência aqui. Vou seguir sua frequência e vamos lá. Ativando. Ativando. Ok. Me mostre como que está a frequência vibracional do Diogo, irmãos. Me mostre com clareza. Me mostre. Já dá pra ver que tá vibrando. Mais clareza. Tá na apatia. Deixa eu tirar para você ver. Eu esqueço de tirar aqui os comentários. Ele vê também. Ativando. Ativando. Ok. Me mostre como que está a frequência vibracional do Diogo. Me mostra. Frequência ainda baixa também, né, Diogo? Tá? Tá aqui entre os 50 e os 75, tá? Tá vibrando bem no meio aqui, né? Você tá a gente pode calcular que você esteja na apatia, né? Porque oscila, não faz muita diferença se tivesse aqui ou se tivesse aqui, tá? Então, tá apatia e tá tristeza, né? Tá oscilando nisso aqui, né? Tem hora que deixa acontecer, eu quero que deixa as coisas fluir, deixa ir, deixa rolar, né? Mas vem a tristeza, bate a dor, bate os ressentimentos, vai ali, mexe, toca ali dentro, e aí o que acontece? Aí é a hora que sofre, tá? É a hora do sofrimento, né? Então, sair desse lugar, né? Tristeza, dor, culpa, tá? Vergonha, né? E aí você tem que sair dessas vibrações baixas, tem que subir essa energia para você vibrar no que você quer. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre essa missão que vocês têm aqui. E para você estar vibrando na sua missão, né? Eu quero sair desse lugar. Eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero multiplicar. Mas fica preso aqui nos sentimentos que estão guardados, que estão lá dentro, que estão, sabe? Que vêm de histórias, né? Então, o que acontece? Sofre. Vira um sofrimento, né? A tristeza, essa frequência da tristeza é dor, sofrimento, amargura, ressentimento, tá? Então tem que sair desse lugar. Faz sentido, Diogo? Como que é o nome? Sofia, né? Ela tá presente, né? Ela tá assistindo. Olha só, né? É isso, né? E aí vira o que vira isso, Diogo? Uma batalha dentro, interna, né? Eu tenho que estar brigando todo o tempo com os meus sentimentos. Eu tenho que estar brigando porque eu não quero viver isso mais. Eu não quero estar vivendo isso. Eu quero sair desse lugar. E eu brigo e eu não consigo andar, né? Porque tá muito ainda envolvido com ego, né? Então essas frequências elas estão muito arraigadas ali junto com o ego e a gente não percebe isso,
tá? A gente não percebe, gente, tá? A gente só percebe quando a gente mexe mesmo, tá? Sim. Olha isso, hein? E aí essa situação, Diego, ela vira o quê? Ela vira toda para você, né? Por mais que você quer melhorar, mas uma coisa que eu te falo, Diego, a gente não melhora o outro, né? Infelizmente a gente não melhora o outro tem que melhorar por si próprio, né? Então a gente tem que melhorar a gente, né? Cada dia mais a gente tem que melhorar a gente. Né? Eu melhoro a minha vida para poder as outras pessoas entenderem isso e também querer melhorar a vida delas. Né? Então hoje a gente tem que mostrar de uma forma, é uma forma diferente da gente chegar ao ponto de estar ajudando as pessoas, né? Igual eu, para ajudar aqui as pessoas que estão à minha volta, só quem quer. Eu não tenho como entrar no Instagram de alguém e falar assim: ei, eu vi que você precisa da minha ajuda, mas você tem que estar aqui. Né? Então a pessoa, se ela se ressoar com o que eu estou falando, que se ela sentir, ela vem. E aí a energia da gente também trabalha isso. Traz as pessoas que estão ressoando com você. Quando a sua frequência está elevada, ressoa. Né? Por ressonância, gente. É a lei da causa e efeito. Né? Então, isso é real. Sabe? A gente vibra e traz o que vem pra gente. Você vê as pessoas que estão aqui, olha quantos têm conexão com o que eu já vivi. Né? A gente fala, a pessoa vai ali e coloca. Né? Eu recebo muito no privado mensagens de coisas que eu já vivi totalmente. Né? Então isso é energia que vibra e que traz. Né? Porque é tipo assim, você, Lu, você pode ajudar fulano. Então vou te mandar fulano aí para você poder ver o que você pode fazer. Entende? E assim é para tudo. Igual se você trabalha, vamos colocar aqui, vamos colocar em questão de trabalho. Por exemplo, eu faço mandalas, né? As minhas mandalas, quando eu abro para fazer mandalas, vem a pessoa que quer uma mandala do jeito que eu vou fazer. Né? Então, vem as clientes certas para comprar as minhas mandalas. Por exemplo, você vende... vamos falar aqui, eu nem sei. Vamos colocar aqui, você vende uma casa ou um carro. Né? Se você vende uma casa, vai vir o cliente certo para comprar a sua casa. Se você está vendendo um carro, esse carro aqui, caramba, eu vou botar aqui para anunciar, e aí a sua energia ela vai ressoar com as pessoas que querem esse carro. Entende? Isso é a lei da causa e efeito. Quando a gente está vibrando na frequência da neutralidade, quando a gente está no equilíbrio. Então as coisas vão acontecendo. E a gente não precisa ficar sufocado, fazendo tudo com dificuldade, com muito sufoco, né? Não, deixa acontecer e as coisas vão vibrando e acontecendo na nossa vida, sabe? Então, eu falo isso, eu falo quem vem e quem, por exemplo, as pessoas que vão entrar na reprogramação do ser, na certificação, são pessoas que estão ressoando com a minha energia. Pessoas que vão fazer o que eu faço. Né? Então, essas pessoas que estão vibrando nessa energia, né, são pessoas, se chegou aqui para isso, é porque essas pessoas elas vão levar o meu trabalho para frente, para ajudar mais pessoas. E então, eu não brigo
e não fico, você tem que fazer. Não, mas vocês, quem vai sentir no coração, quem vai ressoar com tudo isso, vai fazer. E vai ser quem é que vai estar aqui comigo é quem vai estar. Entende? Isso, por quê? Porque a minha frequência eu peço para buscar os melhores reprogramadores, né? Eu falo, venha, que vem os melhores reprogramadores para mudar a vida de muita gente. Sabe? Ontem, lá na nossa aula de ontem, tinha uma mentorada de uma reprogramadora. Olha como isso é grande. Porque geralmente, quando a gente faz evento, a gente coloca depoimentos, né? Eu coloco os depoimentos das minhas mentoradas, né? Das meninas que já receberam a reprogramação, que já estão crescendo. Isso é tão rico isso, que eu não preciso... Olha só quem veio dar depoimento no meu evento. Uma pessoa que foi reprogramada por uma mentoranda, por uma reprogramadora. Não foi nem a reprogramadora. Uma pessoa que já está sendo reprogramada pela minha reprogramadora. Então, é tão rico isso, eu falo, porque quando a gente coloca para mostrar que a coisa funciona, que é real, né? Que outras pessoas estão fazendo isso. E aí, quando veio ontem a Edmeia, que foi atendida pela Marley, né? Que é a minha aluna da mentoria, né? Que é uma reprogramadora já, e está atendendo centenas de pessoas já aí na vida dela. Isso, o que está acontecendo comigo? O que eu ressoei? Eu quero depoimento das pessoas que estão comigo, né? Eu quero que isso seja visto da melhor forma, da realidade de cada um, né? Aí vem ela e fala, é maravilhoso, eu recebi 10 atendimentos da Marley, transformou a minha vida, mudou tudo, né? Então, isso é muito grandioso para mim, para o meu trabalho, para o que eu estou oferecendo, sabe? Então, isso é a ressonância, gente, né? A vibração, né? O que eu emano, eu recebo, né? O que eu emano, eu recebo, tá? E vocês também têm isso. Só que quando você está vibrando numa energia muito negativa, numa energia muito baixa, o que vai acontecer? Você vai ressoar com coisas que são negativas, né? Então, tem que sair das energias baixas, tem que buscar elevar essa frequência, tem que elevar o seu nível de energia, tá? É fácil, gente? Não é, sozinho não é fácil, tá? Eu sei disso porque eu vivi isso. Para eu chegar aqui, como eu contei a minha história aqui no comecinho, eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha dinheiro para pagar uma terapia, eu não tinha dinheiro para pagar um curso. Eu fiz tudo isso sozinha, né? Com a ajuda dos meus mentores, porque eu me abri para isso. Se conectar com essa energia, igual aqui, vocês estão tendo a oportunidade dessa conexão com os arcturianos, né? Vocês têm essa... Olha a energia que é isso ontem. Como vocês sentiram essa energia? Quem não sentiu, tá? Essa energia, a energia dos arcturianos ontem, né? Você não se abriu para receber isso, tá? Porque todo mundo sente. Todo mundo tem uma sensação. Por isso que eu coloquei lá no grupo, coloca aqui qual foi a sensação que você teve, né? Uma sensação você deve ter tido, tá? Qualquer tipo de sensação que tem no seu ser, você é para mostrar que você está ali ativo.
né? Então, todos vocês provavelmente sentiram essa energia, tá? Bora lá. Deixa eu ver o da Sofia, tá? Deixa eu ver aqui da... Tá, eu vou colocar... Então, vamos entrar em conexão, tá, Sofia? Olha aí, bora lá. Deixa eu entrar em conexão com a Sofia. Eu vou medir acho que dá para medir mais de 2 pessoas e a gente fecha, porque acabamos não falando do medo, mas hoje eu vou falar da energia do medo lá na nossa aula, tá, gente? Nós vamos mexer aí para ver o que mais que está bloqueando vocês. Bora lá. Ativando, seguindo a frequência, ativando. Me mostre como que está a frequência vibracional da Sofia, irmãos. Me mostre com clareza. Mostre. Ativando. Ok, me mostre. Frequência baixa também. Meu povo. É por isso que a gente tem que mudar a nossa energia, viu, gente? A gente vê aqui, né? A da Sofia também tá 75, tá? Uma frequência baixa também, tá? Olhar para essa frequência também. Gente, essas vibrações, é por isso que o nosso planeta, ele vibra em uma frequência de 210, 250, porque tem muita gente ainda com frequência baixa. E é isso que a minha missão aqui é ajudar essa evolução, crescer, evoluir, aumentar a frequência do planeta. E a frequência do planeta, ela depende da frequência das pessoas, tá? Então, trabalhar a frequência vibracional das pessoas é também trabalhar a frequência vibracional do planeta, né? Da terceira dimensão. Então, a gente tem que estar evoluindo para a gente poder se conectar mais com a nossa fonte, né? Com a fonte que tudo cria, com a fonte do Criador, de Deus, do jeito que vocês quiserem falar, né? Então, essa energia maior, ela está vibrando aqui. Mas às vezes você não consegue acessar por conta dessa sua frequência muito baixa. Que é a frequência que manifesta a gente. Que faz a gente viver bem. Entende? Né? Então tem também, viu, Sofia? Mudar a energia. Deixa eu ver mais. Quem tá na fila aqui? A Sofia. Aí veio a Climede. Coloca seu nome de novo para a Vanessa. Coloca aí seu nome. Eu esqueci. É muita gente. Às vezes eu já perguntei para ela um dia. Eu esqueci totalmente o nome dela. Olha só.
Luciana, vamos. Vanessa também, né? Ah, é. Eu pensei que você estava colocando ali da Vanessa da outra. Vanessa, é. Isso. Tem que trabalhar, tem que mudar essa frequência, tá? Tem que olhar para isso e mudar, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Lá na nossa aula, vocês vão entender mais dessa mudança, ok? Hoje vocês vão entender mais o que causa tudo isso, tá? Na nossa aula hoje, nós vamos entrar um pouquinho para vocês entenderem isso, para poder começar uma mudança mais intensa, tá? Vamos lá. Se conecta aqui comigo, Vanessa, tá? Eu vou olhar sua energia. Ativando. Ok, me mostre como que está a frequência vibracional da Vanessa. Ok. E meu povo, e a Vanessa também tá aqui no 100, 125, tá? Um 125 baixo, tá, Vanessa? Deixa eu botar aqui. Tá aqui bem no baixinho. Deixa eu pôr mais pra cá, né? Eu acho que aqui daqui fica melhor. Tá bem aqui no baixinho do 125, coladinho aqui com 100, né? Então, ainda também é a frequência do medo. Quais são os medos que estão aí reverberando aí a sua vida, que faz você não sair do lugar, tá? Que não te deixa andar, que não te deixa caminhar, né? Que às vezes não é só questão de trabalho, tá, gente? Porque a gente olha muito pro financeiro, né? Pra vida financeira ali, quando a gente fala assim. Mas às vezes não, às vezes é um problema emocional, um relacionamento, né? Ali que tá bloqueado, muito intenso. Relações que você teve lá na infância e que tá ali, que não deixa o seu eu adulto crescer, tá? Então é isso aí. Tem muitos medos. Eu tenho medo de ser adulta, sabe? Eu tenho medo de fazer algo mais, né? Eu quero ser sempre aquela criança ali, né? Então são várias situações que fazem a gente ficar em uma frequência como essa, né? Então, por isso que aqui dentro da reprogramação a gente trabalha as 10 áreas da vida, né? São 10 áreas que a gente trabalha, tá? E nessas 10 áreas tem sentimentos, tem sensações que precisam ser liberadas, né? Nos relacionamentos, propósito de vida, saúde, trabalho, aqui, amigos, os amigos aqui é o nosso bem-estar, né? O que eu faço para viver bem? Quais são as crenças que me impedem de viver bem? Tá? Criatividade, criação, criador, né? Espiritualidade, família, prosperidade e sucesso. Aqui, ó, esse programa de sucesso, eu vou te falar, é um dos programas que mais bloqueia a nossa vida. A pessoa tem medo de ter sucesso na vida, né? A pessoa às vezes tem medo de ser reconhecida como ela é, né? Então aqui hoje eu até tinha separado falar sobre esses medos de ser quem você é, né? Por que eu tenho medo de ser
quem eu sou, né? Por que que eu não vivo o que eu vim fazer aqui, né? Tá? Então, é mais ou menos, eu vou medir só da Luciana e a gente fecha, tá, gente? Já passou do horário. Ativando, se conecta, tá, Lu? A Luciana, ativando. Me mostre como que está a frequência vibracional da Luciana, irmãos. Me mostre com clareza. Me mostre com clareza como que está a frequência da Luciana. Ok. O também tá 125, mas o da Luciana já tá uma frequência mais alta, ó, gente. É um 125 mais um 125, tá? Aqui quase 150, né? Ok? Quase 150, mas ainda é uma frequência do ego. É o ego ainda puxando, o ego não deixando enxergar direito, né? A raiva ainda é mais alta do que essa frequência do desejo, né? O desejo aqui ainda é o desejo do ego, tá? É o desejo do ego, tem que sair aquele desejo ainda que eu quero fazer, eu quero, mas eu não quero, eu faço de qualquer jeito, às vezes, isso é inconsciente, tá, gente? Isso tá lá dentro dos arquivos. Eu tô falando aqui de frequências que às vezes você nem sabe que você tem, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, caramba, mas eu faço direitinho, eu faço tudo. Mas o que que tá bloqueando ali por trás, tá? E inconscientemente a gente faz, né? Então tem aí a gente olhar, por exemplo, uma crença, um sentimento, um padrão de pensamento que a gente traz lá da infância, né? Um padrão que veio lá da infância e que te trouxe para esse lugar e você vive ele sem você sentir, sem você perceber. Porque quando é um padrão de pensamento enraizado dentro do nosso ser, dentro do nosso arquivo, às vezes a gente vive isso, tá? A gente vive muito intenso isso sem a gente perceber, sem a gente entender que a gente está agindo dessa forma, porque é natural, né? Então, quando a gente mexe, que a gente entende, caramba, eu estou carregando um sentimento que não é meu, uma sensação que eu peguei lá na minha infância, nenhum trauma, nenhuma sensação de pânico, nem qualquer situação que você possa ter vivido que causou um impacto nos seus sentimentos, nas suas sensações e na sua linha do tempo. Ok? Hoje nós vamos falar sobre isso. Então é isso, meu povo. Aguardo vocês lá às 20 horas no YouTube, tá? Pra gente fazer a nossa aula hoje, né? Nossa aula. E coloque lá no grupo, né, como foi para vocês, né? Eu deixei aberto lá para vocês colocarem lá como foi o sentimento de ter feito aquela ativação com os irmãos arcturianos, né? O que veio para você, tá? Porque dependendo do qual foi a sensação que você sentiu, também a gente pode analisar onde você está precisando de ser curada, onde está precisando de mexer, ok? Então, coloque lá ou coloque no primeiro post aí também, que a gente combinou ontem, né? Lá na aula a gente fez um combinado, então ali também eu vou pegar algumas coisas de vocês e depois a gente vai... Como eu tô com muita tarefa agora, mas durante esse processo eu vou analisando vocês aí, ok? Gratidão, meus amores. Olha, 12h21 que nós vamos fechar. Não era 12h12, né? Mas 12h21.
Então, eu falo que a gente sempre fecha no momento aí que tem que ser, né? De conexão, de sincronicidade. Então, 12h21, a gente está fechando a nossa live aqui. Gratidão, gente. Quem puder aí compartilhar, tá? Compartilhar a live, compartilhar. Eu vou deixar essa live até amanhã, a outra sai agora e essa vou deixar até amanhã. E a aula vai sair daqui a pouco do ar, então quem não assistiu vai lá e assista. As aulas não voltam, tá? Não tem como mais, depois que eu tirar já era, vai para dentro do curso, ok? Beijo no coração, galera. Tchau, tchau. Até mais tarde.